Olá, pessoal. Vamos à continuidade no nosso estudo do livro de Apocalipse, hoje com o capítulo 15, que é o nosso foco, nossa atenção principal. Como sempre fazemos, um contexto rápido, a gente, até o capítulo 13 de Apocalipse, observou vários aspectos da história pregressa, da história passada humana, no contexto das profecias bíblicas, entendendo e percebendo a maneira como Deus antecipou a história, a maneira como Deus atuou na história, descrevendo antecipadamente vários dos eventos e dando com isso para todos nós a certeza de que Deus pode fazê-lo, Deus pode antecipar a história. O capítulo 13, ele faz um divisor de águas no livro de Apocalipse, apontando para trás na história medieval todo o domínio do período do absolutismo cristão, ao mesmo tempo em que na segunda metade do capítulo 13 de Apocalipse a gente tem a apresentação do que vem pela frente, no que está previsto para o futuro em relação ao desenrolar do plano da redenção. O capítulo 14 fez uma pausa a esse tema para a gente olhar as características do povo de Deus e alguns aspectos importantes do momento peculiar do selamento do povo de Deus e, por fim, a destruição dos ímpios e a colheita sobre os justos. Nesse ato feito no capítulo 14, em que a gente é chamado a atenção à figura do santuário de Deus, a olhar para o templo de Deus, o capítulo 15 continua essa cena dentro do trono, dentro da sala do trono, observando os aspectos que envolvem a última parte do capítulo 14, que tem a ver com a destruição dos ímpios e com a vinda de Cristo. Tanto a destruição final dos ímpios, no caso do capítulo 14, quanto a destruição prévia desses ímpios na vinda de Cristo antes do milênio. E neste contexto da vinda de Jesus, há alguns eventos particulares que devam acontecer antes da vinda de Jesus, e um deles tem a ver com o que está no capítulo 16, que são as pragas. O capítulo 15 está exatamente nesse contexto. A demonstração antecipada da cena final que o capítulo 14 fez, as pragas descritas no capítulo 16, que antecedem a vinda de Jesus, e o contexto em que essas pragas foram anunciadas, a partir, obviamente, da perspectiva de quem estivesse na sala do trono de Deus. Portanto, essa é a cena que o capítulo 15 tem como elemento principal. Porém, o capítulo 15 traz na sua entrada uma continuidade do 14, apontando para o momento de visão dos salvos diante do trono de Deus, recebendo na plenitude a sua salvação. Portanto, a introdução do capítulo 15 ainda é a continuidade do final do 14. Mas a segunda parte do capítulo 15 foca, de novo, na história que antecede a vinda de Jesus, preparando o caminho para as pragas. Então, vamos olhar para esse texto com atenção e, a partir daí, entender algumas coisas peculiares do capítulo 15. É um capítulo simples, é um capítulo curto, mas com uma mensagem importante de preparo àquilo que vem, tanto no capítulo 16 quanto nos demais capítulos do livro de Apocalipse, no desfecho da história da redenção. Vamos à leitura? Apocalipse 15. Os 7 anjos e as 7 pragas. Vi no céu outro sinal, grande e maravilhoso. 7 anjos com 7 pragas, as últimas, pois nelas se completa a ira de Deus. Vi também um mar como de vidro misturado com fogo, e em pé, junto ao mar, os que tinham vencido a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Eles seguravam harpas que lhes haviam sido dadas por Deus e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois somente tu és santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos. Depois disso, olhei, e eis que o templo estava aberto nos céus, o tabernáculo da aliança. Saíram do templo os 7 anjos com as 7 pragas.
Eles estavam vestidos de linho puro e resplandecente. Cada um tinha um cinto de ouro ao redor do peito. Então, uma das 4 criaturas viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro cheias da ira de Deus, aquele que vive pelos séculos dos séculos. O templo ficou cheio da fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo até que se completassem as 7 pragas dos 7 anjos. O que é peculiar no capítulo 15, o que a gente tem de importante dentro do contexto do capítulo 15? Então vamos voltando ao desenho. O que a gente tem aqui de peculiar, o que a gente tem de destaque nesse capítulo? Primeira coisa, o capítulo divide 2 blocos, 2 estruturas, quando a gente observa a leitura. A primeira narrativa do capítulo 15, a introdução da narrativa do capítulo 15, é um olhar para 7 anjos que estão diante da sala do trono. Quando a gente observa esse olhar para esses 7 anjos, ou seja, quando a gente observa essa narrativa, a primeira coisa que a gente tem enquanto desenho tem a ver com a introdução. Ou seja, temos ali os 7 anjos, que vão receber lá na frente na leitura 7 taças, que tem a ira de Deus manifesta sobre todos aqueles que adoraram a besta e a sua imagem. E aí aparece o contraste. A segunda cena que está aí nessa introdução é a cena dos salvos, que é a continuidade do capítulo anterior. Essa cena dos salvos, tanto os 144.000 quanto a multidão dos salvos, na descrição que a gente tem a partir do capítulo 14, na reprodução do que já estava pontuado lá no capítulo 7 de Apocalipse, essa visão dos salvos diante do trono de Deus é manifesta aqui com algo interessante, um contraste entre 2 estruturas no capítulo 15. Primeira delas, os 7 anjos, que tem a cólera de Deus, a ira de Deus para manifestar sobre a terra. Do outro lado, os salvos, em contraste com aquilo que a ira de Deus manifesta. Portanto, há em oposição, no capítulo 15, 2 cenas importantes. Graça, que implicou em salvação, e justiça, que implicou em destruição. A graça manifesta sobre os salvos que tiveram a opção de aceitar a Deus e rejeitarem a besta. Ela tem como contraponto a justiça manifesta de Deus sobre aqueles que rejeitaram o convite. O que significa que o capítulo 15, ao olharmos para o trono de Deus, para dentro do santuário do céu, para dentro da sala do trono, o capítulo 15 evoca 2 características importantes na ação de Deus. Deus é um Deus que buscou, durante todo o período da existência da terra, pela sua misericórdia, a salvação dos seus filhos. Mas ele não força ninguém a ser salvo. E como consequência da escolha equivocada daqueles que rejeitam, vem a perdição. E essa perdição manifesta, a partir do capítulo 15, em primeiro lugar, com a saída desses 7 anjos trazendo as pragas, e em segundo lugar, na sequência, nos demais capítulos do livro de Apocalipse, a chegada do Filho de Deus para buscar o seu povo, e depois a vindima e a destruição final dos ímpios. O que significa dizer que a graça de Deus tem um limite, e o limite da graça de Deus é o livre-arbítrio humano. A graça está estendida a todos, mas aqueles que rejeitam a graça impõem sobre a graça um limite que Deus não impôs, mas o ser humano sim. Ou seja, por mais que o desejo da humanidade fosse a salvação plena de todos, o capítulo 15 começa a descortinar o fato de que a salvação não é para todos. Embora o céu não seja exclusivista, qualquer que deseje o céu e busque a Deus possa alcançá-lo. O céu é exclusivo, não é exclusivista, mas é exclusivo. É exclusivo para aqueles que aceitam a vontade de Deus. Ou seja, o céu não é inclusivo, no sentido de ampliação da diversidade. E aqui eu falo diversidade no sentido mais amplo da palavra. O céu é um lugar que aceita que qualquer pessoa que deseja estar lá possa se aproximar de Deus, aceitando o convite e reconhecendo Deus como seu Senhor, viva no céu. Mas o céu tem um padrão. O céu tem critérios.
E, portanto, o livre-arbítrio implica a escolha e a adoção desses critérios ou a rejeição deles. Essas duas cenas que se formam têm um ponto culminante na primeira parte da cena, que é o chamado Cântico de Moisés, que é o Cântico dos Salmos. Já vimos algumas expressões de cânticos nos capítulos anteriores, por exemplo, o cântico que os 144.000 cantam e que ninguém mais sabe cantar, lá no verso 14, no capítulo 14. Vemos aqui um outro contexto de cântico, que é o contexto do cântico da multidão dos salvos. Independente da discussão se 144.000 são parte ou o todo da multidão, o fato é que o cântico de Moisés aqui é apresentado como o cântico de todos os salvos, que são apresentados no capítulo 15 como tendo suas vestiduras brancas, cingidos com um cinto de ouro e segurando harpas de ouro com as quais tocam e cantam. E essa cena do cântico de Moisés, ela é uma cena importantíssima no livro pela condição da letra deste hino. Quando a gente observa o que está posto na letra, obviamente aqui num resumo desse cântico, é algo muito interessante da gente parar e observar. Primeiro, a exaltação daquilo que Deus faz. Grandes e maravilhosas são as tuas obras. O reconhecimento de quem Deus é, o Todo-Poderoso. Do mesmo jeito que o livro de Apocalipse introduz Deus no capítulo 1. Depois, a certeza de que as escolhas de Deus são sempre as melhores. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. E, por fim, o reconhecimento da eternidade de Deus e da soberania de Deus nesta eternidade, ó Rei dos séculos. A próxima parte do cântico, quem não te temerá, aponta para duas cenas. Uma delas, a escolha que os justos fizeram. A outra delas, o que acontece com os ímpios e, de certa maneira, na forma indireta, essa pergunta, quem não te temerá, ela expõe a insanidade de rejeitar Deus. Mais do que isso, ela expõe a estupidez de querer enfrentá-lo. Afinal de contas, é uma pergunta que tanto reflete a escolha livre dos salvos, quanto reflete a escolha livre dos ímpios, mas, ao mesmo tempo, a estupidez dessa escolha feita pelos ímpios. O texto continua ainda retratando esse cântico, dizendo: quem não glorificará o teu nome? Ou seja, quem não reconhece, quem é tão estulto, quem é tão louco, a ponto de não reconhecer que Deus é o Criador. E essa expressão, glorificará o teu nome, tem duas coisas que evocam. Uma delas está lá na oração do Pai Nosso, quando a gente vê a introdução da oração. A outra está presente no livro de Romanos, no capítulo 1, quando a gente observa que a humanidade é indesculpável no sentido de reconhecer Deus como Criador, reconhecer a Deus como Criador, uma vez que Deus manifestou tudo aquilo que Ele é, no sentido da percepção de que Ele existe a partir das coisas criadas. O que significa que quem rejeita Deus dentro desse conceito, dentro desse contexto, está rejeitando aquilo que é quase que autoevidente no mundo natural. E Paulo faz questão de apresentar no livro de Romanos que o fato de não glorificarem a Deus como Criador implicou em toda sorte de torpeza humana e de degeneração humana, a ponto do ser humano se tornar inferior à própria criação. Na sequência, o cântico diz: pois só tu és santo, e aqui há um reconhecimento pleno daquilo que tem a ver com os critérios. Todo aquele que vai ao céu, aquele que aceita o céu, reconheceu Deus como seu Senhor e aceitou a santidade dos seus critérios, a santidade de quem Deus é, e passou a viver esta condição, debaixo desta condição. Daí o fato de que observamos no capítulo anterior que no centro de toda essa discussão da escolha e do juízo de Deus está a sua lei. Lei essa que apresenta os critérios dessa santidade. O texto ainda corre dizendo: todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, pois os teus juízos são manifestos. E aqui tem dois conjuntos de pessoas. Como são todas as nações, isso envolve os salvos e os ímpios. Os salvos reconhecendo quem Deus é e aceitando os seus critérios,
por isso salvos e sobre o mar de vidro. Por outra via, os ímpios que rejeitaram a Deus também se prostrarão diante dele e reconhecerão a soberania de Deus. E essas cenas estão lá no desfecho do livro, nos últimos capítulos do livro de Apocalipse. Ou seja, os ímpios também reconhecem a soberania de Deus e adorarão a Deus no sentido não de reconhecer sua santidade para aceitá-la, mas reconhecer sua soberania que rejeitaram. E, portanto, receberão dele os juízos que estão manifestos. Essa estrutura de cântico, apresentada como Cântico de Moisés e que é cantada pelos salmos, mostra toda essa história. Cada pedacinho do cântico mostra um dos aspectos envolvidos no plano da redenção ao longo de toda a história desse mundo. Na sequência, o que a gente vê na história? O que a gente vê na história em sequência é um retorno ao tema original, ao tema de introdução. Voltamos para o santuário, para o tabernáculo do testemunho, e ali os 7 anjos, que têm as 7 pragas, estão para sair ou saindo do templo, vestidos de linho, resplandecente, com cingidos com cintos de ouro, e essa é a cena que se desenrola daqui para frente como introdução ao capítulo 16. Outra coisa importante que aparece aqui no verso 7 é que os 4 seres viventes, um deles entrega aos 7 anjos as taças de ouro cheias da ira de Deus que deverão ser manifestas sobre toda a terra. Porque é interessante observar que um desses seres viventes faz isso. Se a gente lembrar, esses 4 seres viventes que estão ali representam a Jesus. As figuras que estão manifestas na metáfora desses 4 seres viventes, a figura do cordeiro, a figura do touro, do leão, da águia, do cordeiro, essas figuras remetem ao Cristo, lá no capítulo 4 de Apocalipse. É um desses seres viventes que manifesta-se aqui entregando as taças, ou seja, um representante direto de Cristo. O que nos chama a atenção nesse particular? Os juízos que cairão sobre a terra têm como pano de fundo o mesmo Cristo que é visto por todos nós como o Salvador. Ou seja, Jesus é ao mesmo tempo aquele que nos salva, mas também é exatamente por causa da legitimidade da sua oferta, ter morrido por nós e ressuscitado. Exatamente por causa disso, ele também é legítimo em poder julgar e em poder executar as ações sobre aqueles que rejeitaram. Ou seja, Jesus é ao mesmo tempo graça e justiça manifesta. E às vezes a gente tem a tendência de olhar para Jesus só pelo aspecto da graça e esquece que ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, soberano dos reis da terra. E reinará por toda a eternidade, como posto no desenho de Apocalipse. A sequência da cena e a última parte da cena do capítulo 15 é uma cena que nos remete ao tempo do santuário de Israel. A cena descreve que o santuário se encheu de fumaça. Essa cena do santuário se encher de fumaça, que remete ao tempo do povo de Israel, tem a ver com a glória de Deus manifesta no sentido pleno, seja nas manifestações da teofania de Deus em alguma circunstância específica em Israel, seja na manifestação da glória de Deus no dia da expiação, o dia do julgamento e o dia da finalização desse processo. Se a gente lembrar, estamos vivendo o período da purificação do santuário. O término da purificação do santuário enche o santuário de fumaça. E aí, a próxima cena, depois disso, é o juízo sobre aquele que destruía a terra. Na cena do santuário de Israel, quando você terminava o serviço da purificação do santuário e a glória de Deus enchia o santuário, o que viria na sequência era a imposição dos pecados que outrora estavam depositados no santuário, agora devolvidos ao seu dono real, Satanás, na representação daqueles 2 bodes que existiam no dia da expiação. O segundo desses bodes, que depois do serviço realizado, recebia de volta os pecados para então encontrar a paga de tudo que fez, é a cena daquele bode Azazel, finalizando o processo da estrutura do juízo de Deus. A redenção se deu no santuário,
A maldição se dá fora do santuário. Algo que remete ao texto de Apocalipse, quando a gente se lembra que a destruição dos ímpios acontecerá fora dos muros da cidade. O bode era solto no deserto para que Deus lhe fizesse justiça. Do mesmo jeito que os ímpios sofrerão com a justiça de Deus, inclusive Satanás e seus anjos, no imenso lago de fogo e enxofre, fora dos muros da cidade. E então serão destruídos para sempre. Essa descrição de que o santuário se enche de fumaça remete a este momento em particular, quando entre o término da redenção, a expiação foi feita, e a destruição dos ímpios, acontecerá algo. E esse algo, descrito aqui, é: os anjos despejarão sobre a terra os flagelos. Flagelos esses descritos no capítulo 16. Portanto, qual é a parte importante do capítulo 15 nesse contexto introdutório do processo do juízo final? É o fato de que ele volta à questão do que estava no capítulo 14, de forma indireta aqui, recuperando que o tabernáculo é a sala do testemunho e o testemunho é a lei de Deus, o critério e base do seu trono, que implicará a separação desses dois grupos, a maravilha do grupo dos salvos sob o mar de vidro e a loucura da destruição dos ímpios por rejeitarem a graça. O que eu espero é que Deus nos ajude a, entendendo isso, enquanto temos escolha, enquanto temos liberdade, que façamos as escolhas corretas na direção do testemunho, na direção da verdade de Deus, na direção da aceitação de tudo aquilo que Deus é e propõe para nós, para que não sejamos contados entre aqueles que serão chamados de loucos por rejeitarem tamanha graça. Que Deus nos abençoe. No nosso próximo estudo, vamos nos aprofundar nas pragas, para entender o contexto e manifestação de cada uma dessas pragas, a sua aplicação, e principalmente entender por que são necessárias essas pragas na iminência da vinda de Jesus. Por hoje, estamos de bom tamanho, vamos orar. Querido Pai que está nos céus, te agradecemos, em primeiro lugar, pela graça maravilhosa que nos alcançou, pela possibilidade que temos da liberdade de escolher permanecer nos teus caminhos, andar contigo. Te agradecemos porque, a despeito de todas as dificuldades que enfrentamos nesse mundo, podemos ter a certeza de que os teus braços de misericórdia nos acolhem e nos esperam no retorno para casa. Dá, Senhor, que não sejamos negligentes e nem contados entre aqueles que, de forma astuta, escolherão contrariamente a tua graça. E que, se possível, possamos ver a manifestação plena da tua glória ainda em nossa geração. É o que lhe pedimos por Jesus. Amém.